Boa noite a todos, bem-vindos à série Beto no Mundo, que há quase 30 episódios nós desvendamos as belezas naturais e culturais do planeta para você. Nesse período de pouca possibilidade de viagens presenciais, né? Nós temos feito muitas viagens virtuais. E hoje nós vamos fazer uma viagem muito legal pelo Douro. Quem não conhece, mas pelas caras, pelos nomes, eu vi que todos são frequentadores frequentes, né? Aqui do Beto no Mundo. Eu sou Beto, já percorri, falta um país, e desde o início do ano não estou podendo aumentar, eu sempre aumentava uns 2, 3 países por ano, já percorri 109 países nos 6 continentes, e com muito prazer vou levar vocês agora para Espanha e Portugal. É o 28º episódio da série Beto no Mundo, com o nosso cruzeiro pelo Vale do Rio Douro, desde a fronteira da Espanha até a sua foz junto à cidade de Porto. Foi uma viagem que aconteceu em 2017, né, dentro do circuito dos Grand Tours, que eu acompanho há 26 anos, e que a gente apresenta para vocês hoje. Sempre relembrando um pouquinho da minha história viajante, eu fiz high school nos Estados Unidos, faculdade aqui na URGS, meu primeiro trabalho internacional foi na Macedônia, hoje um país dependente, na época fazia parte da Iugoslávia, tirei um ano sabático de fato na Ásia, aqui na fronteira com o Afeganistão em Peshawar, e no topo do mundo, no campo base do Everest, junto com os Sherpas, num trekking que eu fiz por lá. Este ano, 2020, está um sabático ao contrário, desde a minha história viajante há mais de 30 anos, nunca fiquei tanto tempo em casa, né, como vocês todos, mas já estou, em outubro eu comecei a circular. Eu coordeno a Trip and Travel desde 88, quando eu abri a empresa no Rio Grande do Sul, trazendo a franquia do Student Travel Bureau, a maior empresa de intercâmbios do país. E há 4 anos atrás, nós fomos convidados a fazer parte da rede Virtuoso, que congrega as melhores agências, hotéis e operadoras do mundo, que é muito legal, porque a gente faz parte de um network de excelência, né? E com isso a gente pode proporcionar viagens e experiências únicas para vocês. E todas os nossos Grand Tours tiveram um início, e esse início foi lá em 1994, quando o Monsieur Roche, querido humanista, historiador francês, né, me convidou para a gente fazer uma viagem de imersão na cultura, no idioma e na civilização francesa, e essa foi a base de nossas viagens que nós estamos desenvolvendo até então, desde então. E agora, em 2020, em março, nós fizemos a Guatemala, então foi o mais recente Grand Tour, né, dos 40 que fizemos ao longo dos últimos 26 anos, sempre com a imersão cultural que vocês vão ver agora. O Ródano foi a nossa viagem anterior, né? Na segunda-feira passada nós apresentamos o roteiro pelo Ródano, e na próxima semana vai ser o Reno. Eu fiz uma pequena variação na apresentação, estava programado Ródano e Reno juntos, né? E então coloquei os 3 separados, né, para a gente ter mais tempo para explorar cada um deles. Então está um pouquinho diferente do roteiro de apresentações que a gente tinha inicialmente, e agora elas vão estar se estendendo até o dia 21 de dezembro. Então, o Grand Tour Douro, isso aqui é o final dele, quando a gente chegou na cidade do Porto, e essa é a nossa casinha, que foi nossa casinha por 7 dias.
Então, a nossa viagem começou em Madrid, nós seguimos para Salamanca, local da universidade mais antiga da Espanha, e em Vega-Terrón, que é na fronteira entre Portugal e Espanha, nós embarcamos e seguimos via Pinhão, Régua, Caldas de Arregos, Entre Rios até a cidade do Porto. Depois seguimos via terrestre por Coimbra, Óbidos, Ericeira, até Lisboa. Aqui temos parte do nosso grupo, no convés da nossa casinha, com Porto ao fundo. Então, o Rio Douro é um rio de 857 quilômetros, que nasce aqui nas montanhas próximos de León, percorre 500 quilômetros na Espanha, 100 quilômetros fazendo a divisa internacional entre a Espanha e Portugal, e outros 200 quilômetros da fronteira da Espanha até a sua foz na cidade do Porto. Então, este é o Douro, que nós vamos estar percorrendo com vocês ao longo da próxima hora. Nós começamos com a Espanha, a capital Madrid, desde 1561. Antes disso era Toledo, que a gente vai estar falando para vocês. Língua oficial é o espanhol, é uma monarquia constitucional. É um país de 500 mil quilômetros quadrados, com uma população de 47 milhões de habitantes. Tem um PIB de 34 mil dólares e o índice de desenvolvimento humano está em 27º lugar no planeta. E a moeda é o euro. Bem-vindos a Madrid. Nós ficamos, para localizar vocês, aqui no Western Palace, que eu recomendo muito, porque ele é na frente do Museu do Prado, próximo do Parque do Retiro, e caminhando dá para ir caminhando aqui para a parte medieval em torno da Praça Maior. Também aqui nós temos próximo o Museu Nacional, Centro de Arte Rainha Sofia, que a gente vai estar apresentando. Então, esse aqui é o Centro Histórico de Madrid, né? E aqui o Círculo dos Museus. Então, no Centro Histórico, a gente visita a figura do pai da língua espanhola, Cervantes, com o seu Dom Quixote. Passamos pelo Palácio Real, apesar da família real não viver neste palácio, que é no coração histórico, viver em função de privacidade, exposição nos arredores de Madrid, ainda é a residência oficial do rei. E, próximo daí, nós estamos no coração de Madrid, a Praça Maior, uma praça totalmente regular, de 100 metros em uma dimensão, por 130 na outra. Ela teve, aqui já funcionava como uma praça no século XV. Daí você sabe que em 1561, Filipe II traslada a capital de Toledo, que era a capital desde o período dos visigodos, para Madrid, nesse que vai ser o período áureo espanhol, né, com o enriquecimento com as conquistas, né, do Atlântico, das colônias, né, e nesse período com Carlos V e Filipe II, que era um grande império, faziam parte do grande império dos Habsburgos, e precisavam de uma capital adequada a esse papel no geopolítico internacional. E Madrid passa a ser essa capital, e a Praça Maior, em 1580, né, como coração da cidade, vai ser remodelada, projeto de Juan Herrera, e ela vai levar mais 40 anos para ser concluída. Ela se conclui com Filipe III em 1619. Então, eu adoro regularidade, simetria, né? Então, essa praça
me cai muito bem esteticamente, da mesma maneira que eu gosto a sinuosidade e as descobertas que a parte medieval da cidade nos proporciona, né, em termos de tranquilidade de olhar, né, eu gosto muito dessa fase renascentista. Então, nós estamos aqui no centro da Praça Maior e nosso grupo, então, no segundo dia de viagem, nosso Grand Tour Trip and Travel, na época, 2017, já tínhamos 20 anos de Grand Tours, e vamos percorrer a partir de Madrid, seguindo até a fronteira com Portugal e depois pelo Rio até o Porto. Então, aqui na Praça Maior, essa regularidade de 267 balcões. Seguindo, a gente foi almoçar no El Botín, com o seu famoso leitão, restaurante mais antigo da cidade. E seguindo para o mercado de São Miguel. Deixa eu fazer um adendo. Tu sabe que eu li nas notícias que o Botim fechou agora na pandemia? Ah, é? Fechou um dos de restaurantes mais antigos disse que estava fechado, eu li isso. Mas Judiaí, ainda bem que a gente foi. O Botim era o mais antigo em atividade da Espanha, né? E a pandemia, né, ela está fazendo seus grandes estragos até nesses elementos tão emblemáticos. Obrigado aí por compartilhar essa triste notícia, Patrícia. E o Mercado de São Miguel, ele é um dos... tem vários mercados no mundo que eram dessa estrutura de ferro, né? Então, eram pré-moldados. Nós temos em São José um mercado também nesses de ferro, em outros, o mercado de Manaus, eu acho que também segue desse período. E o mercado de São Miguel ele foi todo revitalizado em 2009, e exatamente para atender esse público mais com ticket médio maior para poder bancar esse espaço, né? Então ele foi revitalizado no conceito gourmet. Então os delicatessen, as melhores lojas de azeitonas, queijos, as tapas, o prosciutto, né? Nós vamos encontrar aqui no Mercado de São Miguel. Eu adoro mercados, como o nosso mercado público aqui de Porto Alegre, que é uma forma de a gente ver o que a população local consome. E um outro marco na cidade é a Praça de Touros de Las Ventas, que ainda é utilizado para os torneios, né, de touros. Ela foi inaugurada em 1931. Aqui, Casal Franceschini, a Eni, a Mariazinha Becker, o Willer, a Denise, a Eunice, no Praça de Touros. E dentro dos nossos Grand Tours, a gente sempre tenta ficar em lugares emblemáticos, né? Não precisa ser, não são os mais caros, mas eu gosto de locais com uma história. E o Westin Palace foi a nossa casinha em Madrid, que era uma construção de 1912, né, da Belle Époque, e que ele está todo restaurado, maravilhoso, e mais do que tudo a localização. Aqui está o Westin, atravessa a rua tem o Museu Thyssen, atravessa de novo a rua, nós estamos com o Museu do Prado, e segue outros 400 metros ali, nós estamos no Museu da Reina Sofia, né? Então ele está muito, muito bem localizado. O Museu do Prado, né, nós temos na frente a estátua do Diego de Velázquez, né, que nos dá as boas-vindas a este que é um dos maiores museus do mundo, né, onde nós vamos ter o melhor da arte espanhola e mundial. Entre as telas, nós temos as telas de Velázquez, as meninas, né, com toda a história da mesma, Velázquez estaria aqui em autorretrato,
essa era a infanta que seria a nova soberana, e depois mudam-se a sequência dinástica e ela vira apenas uma das meninas. E nós temos 60 mil peças neste museu. Seguindo para o Centro de Artes Reina Sofia, que era um antigo hospital, o Hospital Geral St. Charles, e ele foi todo restaurado, um projeto do italiano Francesco Sabatini, que incorporou as várias alas antiga e moderna de uma forma muito bem resolvida. E então, além da questão estética do museu, são 50 mil metros quadrados, né, onde o masterpiece é Guernica, de Picasso, de 1987. Então, ele ia se apresentar numa expo, e um tempo antes, não me lembro se é dias ou semanas, teve o bombardeio de Guernica, aquela cidade basca, no norte da Espanha, e durante a Guerra Civil Espanhola, e ele então registra toda essa dor, essa morte, essa violência, né, nesta obra, e que já esteve durante décadas em Nova York, conseguiu voltar para, não sei se é Nova York ou outro lugar nos Estados Unidos, acho que era Nova York, e volta para a Espanha e é colocado, então, no Museu Reina Sofia, além de obras dos grandes espanhóis Salvador Dalí e Juan Miró, também no mesmo. E do outro lado da rua, dali de casinha, tem o Museu Thyssen-Bornemisza. É uma família, era uma coleção privada dessa família, que em 1993 foi comprada pelo governo da Espanha, né, e colocado nesse museu, e tem assim, ó, é muito legal. Eu gosto muito de coleções privadas, que iniciaram como coleções privadas, né, como a Fundação Calouste Gulbenkian em Portugal, em Lisboa, e em outros pelo mundo, porque é o mesmo olhar condutor, né? Seja assessorados pelos marchands dele, mas tem o olhar da família ali nessa seleção, né? E eles têm os grandes, Caravaggio, Rubens, Monet, Van Gogh, Gauguin, Mondrian, Klee, entre outros. Então, é uma viagem pela história da pintura ocidental. E naquele domingo, em Madrid, estava todo o país acompanhando nos telões, né, um jogo que acontecia em Cardiff, no país de Gales, entre o Real Madrid e Patrícia, era um time da Espanha, italiano, era Real Madrid contra um time italiano, eu acho. E ganhamos, né? Nós ganhamos, porque nós estávamos aí torcendo. Acho que era Juventus. Juventus? Acho que era Juventus. Era verdinho, acho que era Juventus. Foi o 12º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, então a cidade toda estava em festa, né? Então, naqueles momentos, naquele passado longínquo, gente, quando a gente podia ir para manifestações, encontros, multidões, e nós fomos para a multidão ali na frente do hotel, né? Tava a torcida toda celebrando com fogos e tudo mais a conquista da Liga dos Campeões. Então, é muito legal, eu gosto disso, né? De nas nossas viagens ter essa interface com o que acontece no país. Alguns anos antes, eu e a Patrícia, nós estávamos em Munique, onde também teve uma outra... Foi também a mesma final da mesma Copa, que foi Munique e alguém... E daí a gente estava lá quando o Munique ganhou, o Bayern de Munique. Bayern de Munique, né? Então nós somos pé quente, né, Patrícia? E eu que nem sou do futebol, mas estava ali torcendo, né? Conheci o Cristiano Ronaldo e tinha 2 brasileiros no time, o Marcelo e o Casimiro. E o técnico era o francês, o Zidane. Então esse aqui é o nosso hotel e o registro daquela noite. Nossa casinha aqui em Madrid, Palace, junto aqui ao Triângulo dos Museus de Thyssen,
Museu do Prado e Museu Reina Sofia. Maravilha. Então, seguindo viagem, vamos para Toledo. Toledo, hoje em dia, se faz como day tour a partir de Madrid, né? E essa bela cidade que foi a capital mais antiga e duradoura de Espanha. Nós estamos em Toledo, a capital mais antiga e por mais tempo da Espanha. Então, nesta região, chegaram há 3.000 anos atrás os íberos, depois foram conquistados pelos romanos, os visigodos, finalmente teve as conquistas árabes, a reconquista cristã, capital dos Habsburgos, até 1561 ser trasladado para Madrid. Toledo. E as obras de El Greco que nós vamos conhecer logo a mais. Beto Conte, Gran Tour Douro para você. E esse rio, que a gente começa a viagem com Toledo, que é circundado pelo rio Tejo, que vai desaguar lá em Lisboa. Então, a nossa ligação de início e final da viagem é pelo Tejo. E Toledo é uma cidade patrimônio da humanidade pelo Unesco, né? É uma verdadeira cidade museu a céu aberto, né? E ao longo da história, né, ela era chamada Cidade da Tolerância, onde conviviam cristãos, muçulmanos e judeus. Com muitos sobes e desces, né? Então, o nosso grupo ali sabe muito bem, porque a gente é uma cidade murada e dentro do casco histórico ali não se pode andar de veículo, né? Então nós fizemos a pé entre as igrejas onde tem as obras de El Greco, né? Então conhecemos muito bem essas ladeiras. E dentro dos períodos arquitetônicos registrados, nós temos temos ruínas do período visigótico, dos visigodos, né? Mas depois construções do período árabe, daí com a reconquista, o gótico, o renascentista e, finalmente, o barroco. Então, tem a colega Adriane, que não sei se ela está aqui, Silveira, filha da Sandra, ela estudou em Toledo, então Toledo também é um centro universitário renomado, além de ser essa cidade-museu. Então, teve bases celtas, depois os romanos, e, finalmente, com a queda do Império Romano, um dos grupos bárbaros, né, foram os visigodos, que vão conquistar a Espanha e vão fazer de Toledo a sua capital. Então, durante todo o período ali da Idade Média, da segunda metade do primeiro milênio, nós vamos ter aqui a Toledo como capital, inicialmente dos visigodos, depois, no século VIII, quando é conquistada pelos árabes, que saíram lá do primeiro império islâmico, né? Os omíades vão sair de Jerusalém, não, vão sair da Península Arábica, conquistar todo o norte da África e chegar até a Península Ibérica, e vão conquistar Toledo. E ela só vai ser reconquistada, né, no século XI por Alfonso VI de Castela, que ele reocupa Toledo e vai começar os 400 anos da reconquista cristã, onde de Toledo vão abaixo até 1482, 1492, quando é a tomada de Granada e o fim, né, da dominação islâmica na Península Ibérica. E Toledo, com Alfonso VI de Castela, ela passa a ser a capital do Reino de Castela. Nós estamos ainda numa Espanha dividida em reinos. E vai ser ainda em Toledo, como a capital de Castela, que nós vamos ter os reis cristãos
Isabela de Castilha, né? E depois, no século seguinte, né, em 1561, Filipe II vai trasladar a capital, então, de Toledo para Madrid. Para a gente se localizar, Filipe II já é da família dos Habsburgos, que por bons casamentos eles vão ali da Áustria casar com os descendentes dos duques de Borgonha, que depois vão casar com os descendentes de Flandres e, finalmente, com as filhas dos reis católicos. E, com isso, toda a Espanha vai fazer parte do grande império dos Habsburgos, com Carlos V, e depois com Filipe II. Então, Carlos V foi o Sacro Imperador Romano e arquiduque da Áustria, rei da Espanha, senhor dos Países Baixos e duque da Borgonha. Esse período áureo, né, nós vamos ter essa migração da capital para Madrid. Então, aqui nós estamos na igreja. E aqui que viveu El Greco, né, o grande pintor do século XVI. Ele nasce em 1541 em Creta. Creta, na época, pertencia à República de Veneza. Né? Então, em 1453, nós vamos ter a queda de Constantinopla. Então, durante o século seguinte, em Creta e nas ilhas, nós vamos ainda ter o remanescente do artístico bizantino. Então, nesse período era chamado pós-bizantino. Então, uma arte florescente que vai abrigar os artistas que saem de Constantinopla e uns vão para o mundo italiano, outros vão para a Rússia, né, constituindo os novos centros do cristianismo, né, para enfrentar o Império Otomano. E El Greco vai para Veneza, depois para Roma, e finalmente, em 1577, vai para Toledo, na Espanha. Então, ele vai estar ainda nesse período áureo dos Habsburgos, né, e ele vai morrer em 1614, e a maior parte das suas obras mais renomadas estão aqui em Toledo. Saindo de Madrid, depois dessas 3 boas noites no Westin Palace, nós vamos em direção ao norte para Salamanca. Então, a gente sai de Madrid, viemos para Salamanca e depois vamos vir aqui para a fronteira com Portugal. Então, esse aqui é a Espanha. E em Salamanca, os 3 pontos principais da cidade são a Catedral de Salamanca, a Universidade de Salamanca e a Praça Maior, que eu vou estar mostrando para vocês. Então, o Centro Histórico de Salamanca, né, como Toledo, também é patrimônio mundial da Unesco. Nesta praça, nós temos, de um lado, prédios públicos históricos e a sua grande catedral. E a catedral é, em fato, 2. Tem a catedral nova e a catedral antiga, uma justaposta à outra. Então, e foram construções contíguas, né, ao longo dos séculos, século XVI ao XVIII, durante 300 anos se construiu, e vai se mudar o estilo, né, iniciando já no final do período gótico, né, até o barroco. Então, nós temos aqui o pórtico de entrada bem barroco, com todo o movimento e a efervescência barroca. Dentro a gente vê os elementos góticos, né, desse teto alto, as nervuras que formam toda a estrutura, né? E aqui a cúpula barroca, né? Então, é uma igreja interessante de se visitar, porque é uma história das transições dos estilos arquitetônicos ao longo de 3 séculos. Eu gostei muito de visitar o claustro, né? Então, onde, além das tumbas, né,
vocês sabem, quem não sabe, eu sou filho de uma escultora, a minha mãe, Dilva, foi uma grande escultora, e então eu adorei que, além da representação pictória, né, tinha das figuras principais, né, também a escultura do falecido. Seguindo da catedral, vamos para a Universidade de Salamanca, né, fundada em 1190, um importante centro intelectual nos séculos XV e XVI, é a mais antiga da Espanha, e até hoje continua renomada, recebendo universitários não só da Espanha, mas um campus de excelência internacional do mundo todo. A Mariana, mãe de Helena, minha filha, estudou na Universidade de Salamanca. Então, nós temos aqui figuras importantes da área da educação. E seguindo, né, pelas ruelas, nós vamos até a Praça Maior. A Universidade de Salamanca, além de ter sido a primeira na Espanha, né, ela foi frequentada pelos maiores intelectuais, escritores e artistas espanhóis de seus tempos. Aqui também foi compilada e organizada a gramática da língua castelhana no século XV. E aqui nós estamos na Praça Maior, então, mesmo estilo da Praça Maior de Madrid, né, uma composição regular, simétrica, organizada. Estamos aqui em Salamanca, uma cidade de Castela, uma dos antigos reinos da Península Ibérica, hoje o estado de Leão e Castela, na sua Praça Maior. Salamanca é famosa por sua universidade, fundada em 1218, e por sua catedral, que é composta de duas partes, uma catedral românica, depois uma gótica e uma arte da Contra-Reforma do século XVI, espetacular. Praça Maior de Salamanca. Beto Conte, Grand Tour Douro para você. Então, de Salamanca, a gente se despede da Espanha e vamos aqui até a fronteira com Portugal. Então, relembrando, o Douro, um rio internacional, 500 quilômetros espanhol, 100 quilômetros internacional, fazendo a divisa entre os dois países, e outros 200 quilômetros português, sendo que desses 200 quilômetros, 100 quilômetros vão ser área de vinhedos, que eu vou estar falando. Então, aqui que a gente embarcou, na nossa casinha, de um lado, Vega Terron, na Espanha, do outro lado, Barca d'Alva, no lado português. E vai ser essa vida ribeirinha que vai nos acompanhar pelos próximos 7 dias. A Miriam, a Sônia, a Eunice e a pequena Márcia, aqui no deck. E vocês, quem não conhece, quem ainda não teve o privilégio de fazer uma viagem fluvial, o bacana é isso, é tu estar sempre junto às bordas do rio, né? Então, tu pode ficar vendo as plantações, os povoados, castelos, mosteiros, o que tiver, né? Então, tu estás imerso sempre no mesmo cenário, diferente, né, de um cruzeiro marítimo, né, onde depois que tu sai do porto, tu vai estar só um mar no horizonte, né? Aqui tu está sempre visualizando as duas margens do rio, né? Porque todos são os rios que a gente navegou, né? Os rios europeus
relativamente estreitos. E são só 4 andares, o Sandeck lá em cima, né? 2 e daí 3 de cabines, com restaurante, o lounge, o piano bar, né? Então a gente se sente super em casa. Bem-vindos a Portugal, capital Lisboa, língua nossa querida língua portuguesa, uma república constitucional, um país pequeno, de 92 mil quilômetros quadrados, com 10 milhões de habitantes. O PIB, ao atravessar a fronteira, cai dos 34 mil dólares na Espanha para 26 mil em Portugal, mas crescendo, né? O Portugal, desde que entrou na Comunidade Europeia, e este ano, é lógico, sofrendo, né, na questão do turismo, mas é considerado o 3º país mais seguro do mundo. E os 2 anteriores são Islândia e Nova Zelândia, 2 ilhas, né? Então é o país continental mais seguro do mundo. Então tudo isso atrai muito nós para Portugal. E a gente começa, e o diferente de outros cruzeiros, por exemplo, Danúbio, que passa por Viena, Bratislava, Budapeste, o Ródano, que a gente teve em Avignon e Lyon, aqui no Douro vai ser tudo vilarejos que a gente vai estar passando. Então, é um ritmo até mais prazeroso, não se tem o compromisso de grandes explorações, é mais de desfrutar. E a nossa primeira parada foi a Figueira de Castelo Rodrigo, que era uma cidade fortificada no topo de uma colina, com as ruínas do antigo castelo. Aqui temos as queridas Maria Josefina Becker e a Dulce Padilha, e ao fundo a nossa cidade. Então, as ruínas com o brasão do Senhor da Figueira, a pequena capela e esta imensidão. Vocês vão ver, o cenário vai mudar bastante, né? Então, aqui nós estamos num cenário bem mais árido, né? Então, aqui nós não temos ainda os vinhedos, né? Nós temos castanheiras e oliveiras. Então, aqui todos esses pontinhos verdes são de oliveiras. Então, as oliveiras nos acompanham na estrada. Nossa guia era maravilhosa, local, ela morava no Porto, mas conhecia muito bem essa região, nos apresentando as características regionais que uma viagem fluvial nos permite. Não é castanheira, é amendoeira que nós tínhamos. Compramos vários produtos de amêndoas, farinha de amêndoa, e depois dessa visita no povoado da Figueira do Castelo, a gente volta para a casinha, pega um solzinho aqui no final da tarde e seguimos rio abaixo. Então, no ritmo que ele se desenvolve, nós temos a possibilidade de ir vendo a mudança do cenário. Aqui vocês veem que já está um cenário mais verdejante. Aqui uma ideia que vocês me pediram na última vez de como é que são as cabines, né? Então, são bastante confortáveis, espaçosas, né? Comparando a outros tipos de cabines, e a gente consegue ficar ali na varanda externa, vendo o dia passar, vendo agora já começam a aparecer vinhedos, os pequenos povoados. As belezas do Douro. Então a gente começou lá na fronteira com a Espanha, um Douro mais árido, um Vale do Douro mais árido. Passamos pela região de produção do vinho do Porto, que é um terreno rochoso e xistoso, onde no início da maturação, da fermentação, eles cessam e o vinho passa a ser o famoso vinho do Porto. Um vinho com maior teor alcoólico.
aqui nós já estamos no meio do Douro. Então, o Douro, que tem 200 quilômetros no território português, tem 5 eclusas. Ali na frente, mais uma que nós vamos passar. Com isso, eles dominam os 200 metros de altitude que eram tomados por corredeiras e que possibilitou que o Douro fosse navegável. Beto Conte, Grand Tour Douro para você. Então, ele, ao longo do território português, tinha um desnível de 200 metros, né, entre a fronteira da Espanha até o coisa, fazendo com que fosse muito difícil a navegação. E vai ser graças às eclusas que a gente vai deixar ele 100% navegável. Então, aqui a nossa casinha, em Pinhão. Então, Pinhão foi muito legal. A estação de Pinhão. Então, ao longo do Vale do Douro, se pode ir de trem, de carro ou de barco e também fazer a combinação desses meios de transporte. Então, toda a questão da azulejaria portuguesa, representando a vida ligada ao vinho. Então, aqui a colheita, a vindima e as terraças, né? Então, terraças cortando e administrando o terroir, né? De maneira que tenha a declividade, a exposição solar, o acesso à água, ideal para as nossas videiras. Então, aqui nós temos algumas das regiões de vinhos que vocês conhecem, né? O Douro está aqui. Para ser considerado vinho do Douro, ele tem que ser dessa região específica, que é da fronteira com a Espanha até 100 quilômetros antes do Porto. Então, o vinho do Porto ele é plantado e colhido aqui no Vale, nessa parte do Vale do Douro, e depois ele é produzido em Vila Nova de Galé. Mas era exportado a partir do Porto, por isso ele leva um novo. Aqui nós temos vinho verde no entorno da cidade do Porto, Guimarães, Braga, é o vinho verde. Aqui em cima nós temos Trás-os-Montes, o Dão, que a Andréia, que participa das nossas aulas de Wine, Trips and Travel, esteve lá no Dão, que é essa região. Bairrada, que eu não conheço muito, o Tejo, o Alentejo, a Península de Setúbal e o Algarve. Então, essas são as regiões tradicionais de cultivo do vinho, cultivo da uva e produção do vinho, e que vão ser introduzidas lá pelos fenícios, continuado pelos cartagineses, os gregos, os romanos, até os dias de hoje. Então, uma tradição milenar aqui dos vinhedos do Vale do Douro e das demais regiões de Portugal. Vocês veem que legal, né? Então, tu tem povoado e logo em seguida, 1 metro, já começa a plantação, né? Então, ele é extremamente produtivo e muito bem ocupado toda esta região. Então, eu falei que começou lá com os fenícios, mas aqui está dizendo que começou com os romanos. Então, os fenícios, cartagineses e gregos, eles vão se estabelecer nessa região, depois vão chegar os romanos, e os romanos que vão iniciar a exportação dos vinhos portugueses, né, ao longo do seu império. Um dos tratados mais longos que existem é o tratado comercial entre o Reino Unido e Portugal, né, que trata dos vinhos, que é lá de 1703. E, em 1755, uma notícia triste.
teve um terremoto na costa da África que vai afetar o Marrocos, Portugal e vai destruir Lisboa. Em 1755, no dia de Todos os Santos, ou no dia dos mortos, sei lá, num dia santo, onde estava todo mundo nas igrejas, né? Era ainda pela manhã, tem esse terremoto e o grande incêndio que se sucede. O Marquês do Pombal, ele vai precisar de recursos para a reconstrução de Lisboa, e um deles é taxar os vinhos do Porto, que eram exportados para a Inglaterra. E para taxar os vinhos do Porto, tinha que determinar qual que era a região onde era produzido esse vinho. E com isso surge a primeira região de demarcação do mundo, que é a demarcação dos vinhos do Porto, em 1756, 7, alguns anos depois do terremoto, né? E a partir daí se tem o conceito de produtos, né, e principalmente na região dos vinhos, né, produtos de uma região específica sendo valorizados em função disso. Então, o que começou com uma tragédia, né, que foi o terremoto de Lisboa, vai ser determinante para a vinicultura como um todo, né, e para o vinho do Porto especificamente. Então, o primeiro vinho com origem determinada. Então, e além das regiões que eu apresentei para vocês, tem duas dessas regiões que, além da sua importância econômica, são regiões protegidas pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, que é a região vinífera aqui da região do Alto Douro, né, onde se produz o vinho do Porto, e a paisagem da cultura da vinha numa das ilhas de Açores, que é a Ilha do Pico. Nós visitamos várias quintas, degustamos muitos vinhos estupendos, né? E o Portugal, ele tem é o quarto país com maior área vinícola da Europa, né? São 200 mil hectares de videiras, né? Representa 10% do seu território, né? Não, desculpa, 10% de toda a produção, área plantada da Europa de vinícolas, de vinhedos, 10% está em Portugal, seguindo da Espanha, França e Itália, cada uma delas em torno de 20%, 25%. Então, é o quarto maior país com maior área de plantio de vinhedos. E a gente falou desses desníveis, né? Vamos ver como é que funciona uma eclusa. Então a gente aqui está entrando numa das eclusas. Tem 10 eclusas no Douro. Ele nasce lá na Espanha e desemboca no Porto. Então era um rio incontrolável por causa das corredeiras. E nos anos 70 do século XX foram construídas essas eclusas para vencer a diferença de nível. Essa aqui é a maior diferença de nível, são 35 metros entre o nível de água onde nós estamos e o nível de água que a gente vai descer lá. Então a gente entra nessa eclusa, fecha, e como um elevador vai descendo a água até a gente chegar ao outro nível. E funciona também como uma hidroelétrica. O marinheiro está aqui do meu lado, dando as instruções, porque a eclusa tem 12 metros. E nós temos 11 metros e 20 de largura. Então sobra 80 centímetros, 40 para cada lado. Quanto sobra? Sobra 40 centímetros para cada lado. Tem que ser um bom motorista. Vou continuar depois. Então, é isso aí, uma aula de eclusas para vocês. E olha só aqui a entradinha, tá vendo nossa casinha? Então, os barcos, eles já são projetados exatamente para funcionar nas eclusas, não pode ser
maior e para aproveitar o máximo de ocupação da eclusa, eles já estão nos limites, tanto nas larguras quanto no comprimento, né? Então, aqui a gente vê 40 centímetros deste lado. Aqui estamos atravessando a primeira eclusa. É muito estreitinho, é um dedo que sobra para cada lado. Então nós estamos no Rio Douro, que vem lá da Espanha e desemboca lá no Porto. E ao longo do caminho, várias dessas eclusas para se ganhar, vencer a diferença de nível. Aqui nós estamos em uma das eclusas do Douro, para vencer desnível de 22 metros. Foi construída algumas décadas atrás. Nosso bar, o Ama Prima, quando nós estamos fazendo esse cruzeiro aqui. Ele entrou, ficou dentro desse dique e agora está abrindo. Baixou a umidade e agora a gente vai ficar indo dessa água ajusante. Está abrindo. Olha tudo que a gente desceu. Esse lá de cima, a gente estava lá em cima, foi baixando nosso nível da água até a gente estar no nível da água do Rio Douro aqui embaixo. Então, dessa forma, eles garantem a navegabilidade, vencendo a diferença de nível do rio. Então, essa é a nossa terceira navegação fluvial europeia. Nós vimos o Grand Tour Danube, várias eclusas, o Reno, que é o maior canal fluvial de Amsterdã até a Basileia, e agora o Douro. Muito legal. Então vamos vencendo mais essa etapa. Daqui a algumas horas tem uma nova eclusa. Conto para vocês. Beto Ponte, Grande Douro para você. E o pessoal dá o Vitor Stumpf nos sugeriu na última reunião que a gente fizesse um stop na metade da apresentação. Então, quando a gente chegar em Porto, daqui a algumas paradas, a gente vai dar eu vou interromper a apresentação e a gente vai ficar conversando durante alguns minutos para quem quiser ir para o toalete, tomar uma água, tomar um café. Então, a gente vai incrementar essa sugestão aí que eu achei legal. Então, enquanto isso, a gente está seguindo pelo Douro, visitando pontos de interesse ao longo do caminho. E um deles que eu adorei foi o Palácio de Mateus, em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é aquela região vinífera ao norte do Douro, né? E é um palácio barroco da primeira metade do século XVIII. É uma propriedade particular, mas também utilizado como museu, e a gente tem a oportunidade de ver, né, da mesma maneira que a gente vê muitas igrejas do período barroco em Portugal, e como nós temos aqui a herança no Brasil, né, aqui é a oportunidade de ver uma construção civil barroca. Olha só que lindo jardim atrás. Seguimos para a Régua, já é a cidade maior aqui no Vale do Douro. Muitas pessoas utilizam Régua como base para explorar o Douro, né? E dali nós visitamos, por aqui tem um hotel bárbaro que eu adoro, que é o Six Senses, que só tem 66 quartos, e é no meio dos vinhedos. E aqui nós estamos na cidade de Lamego, e lá em cima a igreja Nossa Senhora dos Remédios. É uma construção onde antigamente havia uma capela do século XIV,
e depois, em 1750, começou a construção da igreja nesse projeto já barroco, né? Em 1755, nós temos o grande terremoto e vários projetos, e em função de recursos, vão ser postergados, e o mesmo vai acontecer com esta igreja, que só vai ser concluída no início do século XX. Então, Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, Portugal. A bela e sorridente Patrícia Xavier, que me acompanhou nessa viagem. Tanto nos palácios quanto nas igrejas, a gente pode observar o melhor da arquitetura, da escultura, da pintura, dos elementos decorativos, dos azulejos tradicionais portugueses. Aqui, do topo da igreja, a gente vai descer até lá embaixo. Vocês estão bem? Então, vamos seguir por aqui. Seguindo lá para a cidade, na praça tem um museu excelente de arte sacra, com todos esses painéis que são composições de quadros. Então, fica mais fácil a restauração. Tu remove o quadro, restaura e coloca de volta. Então, é tradicional do norte de Portugal, né? Então, as igrejas serem decoradas com um mosaico de quadros, mais do que pinturas diretamente nas suas paredes. O Centro Histórico de Lamego, com a sua igreja, importante peregrinação, seus prédios históricos, no estilo barroco nacional. Bispo de Lamego, museu, que é um rico museu de arte sacra, onde recupera as estatuárias, as pinturas religiosas, diferentes mosteiros e ordens religiosas que foram expulsos por Dom Pedro II em 1834, como represália na guerra que ele teve contra o irmão Dom Miguel, pelo direito da sua filha Maria da Glória governar Portugal. Então estamos aqui em Lamego, no Vale do Douro, esse belíssimo conjunto de arquitetura barroca portuguesa. Lindo, lindo, lindo. Gostei muito de estar aqui. Beto Conte, Grand Tour Douro para você. Então, quem expulsa não é Dom Pedro II, que este ficou no Brasil, mas sim Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, né? Que em 1831 ele retorna a Portugal, e então é ele que determina a expulsão das ordens religiosas, e que daí esse museu abriga várias das obras das mesmas. Então, Lamego é uma gracinha, né? Então, quem for para Portugal, mesmo que não faça todo o passeio pelo Douro, né? Vale a pena, de Porto, fazer um passeio de um dia aqui a Lamego. Vou de volta ao nosso barquinho, vamos seguindo viagem, cruzando com outros barcos, vendo as vidas nas margens, que nem a Patrícia me ajudou aí, que me faltou a palavra antes, a vida ribeirinha, as vidas às margens do Douro. Agora a gente já está seguindo para o último trajeto, então a área dos vinhedos, a região de demarcada já fica para trás. E aqui, em Régua, tem o Museu do Vinho, Museu do Douro,
que é muito legal, a Patrícia está me relembrando para falar para vocês, que daí ali a gente aprende sobre toda a história, o desenvolvimento, áreas, regiões, a produção e o escoamento, a exportação do vinho do Douro. Então, o Museu do Douro, na cidade de Régua. Aqui nós estamos na Quinta da Avelana, então, final do dia onde a gente visitou a propriedade, a produção, e tivemos um belo jantar, parte do nosso simpático grupo. E seguindo para Caldas de Arregos, que é mais um ponto de passagem, né? Então, foram 7 noites que nós percorremos o Vale do Douro. E aqui vai ser o trecho mais estreito. Olha só, aqui eu acho que eram 70 metros, uma coisa assim. Nós ficávamos, parecia uma eclusa, ficávamos do lado das pedras. Entre os rios. A turma. E chegamos no porto. Então, agora eu vou dar uma paradinha de 3 minutos, a gente vai continuar conversando aqui, né? E quem precisar dar uma saidinha, pegar uma água, um pipi stop, né? O que vocês acham dessa paradinha? Acham legal? Eleonora, quer falar alguma coisa? Legal, mas é curta. Tudo bem, beleza, melhor que nada. Beijo, eu vou correndo. É isso aí. Deixa eu só. Eu vi que vale a pena. Eu vou Maria, assistir de noite. Hoje não dá. Como é que está a tua lembrança da viagem, Mariazinha? Está gostando? Eu estou curtindo muito, foi das melhores viagens que eu fiz, foi essa viagem pelo Douro, incluindo a parte de Madrid antes e Portugal depois. Eu acho que foi uma viagem maravilhosa. E acho que valeu muito a pena também pelo conhecimento que se adquire a respeito do vinho do Porto e as suas diversos tipos e os diversos sabores também. Acho que foi muito bom. Valeu muito a pena. Obrigado, online. Tem mais dessa viagem que está por aí? O computador é meu. Eu pensei que podia ter mais alguém. Porque normalmente tem. Tem um comentário. O casal Marquete não está aí? Tem uma coisa excelente para falar do quadro As Meninas. Ele é tão significativo que o Foucault usou ele no livro As Palavras e as Coisas, que é o livro mais famoso do Foucault, que é um divisor de águas na forma de entender o mundo a partir do quadro As Meninas. Porque além de ter ele no próprio quadro, tem um pano de fuga. A pessoa que está bem no fim do quadro está saindo pela porta. E isso é uma mudança total de visualização em termos de arte ou do que as pessoas podiam pensar que pudesse acontecer, né? Uma cena com alguém saindo de cena. Bem interessante. E como é legal, né, quando a gente faz essas visitas guiadas nos museus, né, porque tem muitas obras que a gente conhece, que a gente admira pela questão estética, né, e ter mais informações, né, in loco, né, com um olhar na tela, no original. Por isso que nós somos privilegiados, né, de poder percorrer museus pelo mundo, né,
e conhecendo, né, um pouco da cultura universal que está guardada, né, preservada nos grandes museus do planeta, né? E também muito legal esses museus temáticos, que nem a Patrícia me relembrou, né? Então, o Museu do Douro, né? Fale mais sobre isso, Patrícia. Eu achei super legal, gostei muito do museu, porque Régua é considerada a capital da região do Douro, né? Então lá tem esse museu e ele é interativo, tu vai andando e passando por diversas salas e eles vão explicando, desde como começou, explicando sobre as rabetas, como é que é o nome dos barcos, aqueles, é rabeta, não é? Eu não me lembro. Não me lembro dos barcos, aqueles que fazem os passeios no Douro, até que tem antigos, eu vou procurar o nome aqui depois. E como é que eles escondiam os barris, e por que eles começaram a botar álcool na uva, né? Porque tinha que chegar lá, e daí começaram a beber, e daí virou o Baco. Então, assim, toda a história do vinho ali até chegar. Então, assim, é muito legal esse museu, muito bacana mesmo. A cidade não tem mais nada, só tem esse museu, mas vale a pena. Eu sempre digo que tu pode ter várias quintas para se hospedar entre Lamego e Régua. Então, tu sempre ficando em um ou outro ali, tu consegue visitar as duas cidades e vale muito a pena, muito legal. Esse museu, e no fim, se eu não me engano, a gente ainda toma, não sei se tu me lembra, Beto, posso estar enganada, mas acho que no fim tu ainda faz uma degustação de vinho, se eu não me engano. Sim. Faz, né? Foi bem, eu achei super bacana, assim, foi muito legal conhecer a história toda. Muito obrigado, Victor Stumpf, por sugerir esse Pipi Stop. Então, voltamos à nossa apresentação, voltamos para Porto. Então, nós estamos aqui eu não conhecia a cidade do Porto, tinha estado em Lisboa e para o sul, mas nunca tinha estado no norte. E bem-vindos à cidade do Porto. Aqui está a nossa casa, o Ama Vida, e tem uma dezena de pontes que nos levam, que cruzam, que unem a cidade. E lembra muito Salvador, não lembra, gente? A chegada no porto de barco é fantástica, porque a gente chega de tardezinha e daí está começando a entardecer. Olha, acho que de barco, né, Beata, é a melhor visão que tem da chegada da cidade, assim, muito, muito legal mesmo. E como a gente falou desde o Ródano, e vamos falar no Reno, era a forma de se chegar nas cidades, né? Então, se chegar de barco é um resgate do meio de transporte, meio de comércio tradicional das cidades europeias. Cidade do Porto. Eu acho que é a cidade mais bonita de Portugal, uma das mais bonitas da Europa. Seu casco histórico, a ponte, uma das 6 pontes que une Porto com Vila Nova de Gaia, separados pelo famoso Rio Douro, um rio de 800 quilômetros que se estende desde a Espanha até sua foz, aqui a 2 quilômetros da cidade do Porto. Ali, mais adiante, a gente encontra o Atlântico. Então, aqui a ponte dividindo ou unindo, né, cidade do Porto à nossa esquerda, e eu estou aqui já do lado de Vila Nova de Gaia. Então, aqui em Vila Nova de Gaia, nós vemos o Calen, Sandeman, é aqui que é produzido o vinho do Porto e é armazenado o vinho do Porto. Então, o vinho do Porto, ele era exportado, né, para a Inglaterra, e reza a lenda que, para preservá-lo,
principalmente na viagem, que balança tudo e chegava vinho estragado, foi adicionado um pouco de brandy. E ao acrescentar álcool, né, no vinho, parava a fermentação e deixava com um teor maior de alcoólico, né, que ele fica na faixa dos 20, 25 graus. Né? Então, com isso, esse experimento, né, acabou virando um conceito e uma tradição nessa forma particular de fazer o vinho, que é os vinhos do Porto, e ele só pode receber esse nome se ele foi cultivado e colhido na área de demarcação, que são 100 quilômetros ao longo do Vale do Rio Douro, né? E armazenado aqui nas Vilas Novas de Gaia e exportado a partir do porto da cidade do Porto. Aqui temos Ramos Pinto, um outro famoso porto, o Graham, que a gente visitou. Então, vocês veem, são vários nomes ingleses, que era o maior parceiro e consumidor dos vinhos portugueses. E na cidade, nós temos a Catedral, que aqui vocês vai estar em highlight em qualquer vista a partir do Douro. Né? A ponte que eu atravessei, a Ponte Luís I, estava fazendo fotos daqui. Depois lá nós temos a Estação de São Bento, que tem maravilhosos trabalhos em azulejaria, né? E a Praça da Liberdade, a Livraria Lelo, né? A Universidade do Porto, a Torre dos Clérigos, que eu vou estar fazendo umas fotos lá de cima. Então, ficando em qualquer lugar por aqui, no Cais da Ribeira, né? Ou na praça, em torno da praça, vai estar bem, né? Então, isso aqui que é o centro, é a região do Centro Histórico de Douro. Então, aqui a Praça da Liberdade. E eu estou fotografando a partir da Catedral. Vários prédios com revestimento em azulejo. Aqui estou de cima da Torre dos Clérigos, fotografando a Catedral, que essa a gente vai ver lá de baixo, toda a parte do casario. Aqui por baixo nós temos a Livraria Lelo. Esse mercado também foi revitalizado, é um centrinho comercial muito, muito agradável. E aqui nós estamos, então, estou fotografando de Vila Nova de Gaia, em direção a Porto, o Cais da Ribeirinha, né? E aqui a Catedral e o Mosteiro. Todo esse cenário é cinematográfico, né? Ele compõe os barcos com a vida nas margens, com as igrejas, né? Fazendo com que seja Porto uma cidade muito fotogênica. E agora vou mostrar a vocês à noite. Gente, se despedindo aqui do Porto, essa cidade super cênica, que nos recebeu pelos últimos dias para fechar com ouro, né, o nosso Grand Tour pelo Douro. Então, chegamos aqui na Foz do Douro, nessa cidade maravilhosa. Nos lembra um pouco Salvador, as nossas cidades mineiras, né? É lógico que nós temos toda essa tradição da arquitetura
barroco colonial. Então, antes da gente abandonar aqui o porto, a Patrícia esclarece que o barco Rabelo é uma embarcação portuguesa típica do Rio Douro, que tradicionalmente transportava pipas de vinho do porto do Alto Douro, onde as vinhas se localizam, até a Vila Nova de Gaia, onde o vinho era armazenado e posteriormente comercializado e enviado para outros países. Então, a embarcação que trazia as pipas se chamava Rabelo. Aqui nós estamos em Guimarães, a primeira capital de Portugal. Então, o Alfonso, em 1197, um duque, ou um nobre de Portugal, se declara independente do Reino da Espanha. E, com isso, surge Portugal e os limites territoriais lá do século XII são muito próximos até hoje das demarcações entre os dois países. E foi aqui, né, que começou, então, essa independência portuguesa de Espanha, no século XII, em plena Idade Média. E os espanhóis estavam ocupados em lutar contra os mouros, né, e, com isso, Portugal pôde ficar independente. A praça principal de Guimarães, muito, muito charmosa, cheia de restaurantes, dos cafés. E, então, tanto Guimarães quanto Braga são passeios de um dia a partir da cidade do Porto. Saindo do Porto, a gente vai para Coimbra. E aqui está Porto, vamos para Coimbra, depois Óbidos e terminamos em Lisboa. Aqui em Coimbra, nós vamos visitar a Universidade de Coimbra, vamos almoçar no O Trovador, em frente à Catedral Antiga da Sé, e depois vamos para a parte de baixo ali da cidade, parte alta e parte baixa. Vou convidar o Francisco para falar com a gente. Tudo bom, Francisco? Ora, bem-vindos mais uma vez. Agora gostaria de vos falar de Coimbra. Coimbra, que é uma cidade muito charmosa, uma das minhas cidades favoritas em Portugal. É uma cidade que nasce por volta da altura do Império Romano. Não era uma cidade importante. Na altura, os romanos dão-lhe o nome de Aeminium. E nessa altura vai ser a cidade de Conímbriga, muito perto de Coimbra, que vai ser a cidade mais importante do Império Romano nesta região. Depois disso, a cidade, depois da queda, durante o final do Império Romano, a cidade vai ser atacada sucessivamente pelos povos germânicos, como sobretudo os suevos, que vão destruir Conímbriga, e nessa altura vão arrasar por completo a cidade. Após a queda de Conímbriga, o comércio continuará a fazer-se, como sempre se fez, só que não existindo a cidade de Conímbriga, então passa a haver uma afluência maior a esta Aeminium, que a pouco adotará um nome semelhante ao de Conímbriga, passando a chamar-se então de Aeminium a Coimbra. É durante a altura também árabe, a presença árabe em Portugal, que Coimbra vai desenvolver alguns dos seus palácios e do seu centro histórico, chamado por eles a Medina, e vai ser conquistada então mais tarde, durante a Reconquista Cristã, conquistada pelo nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, em 1146. Esta altura, depois da conquista de Coimbra, vai haver uma fundação, a fundação da universidade, já no século XIII, portanto quase 100 anos mais tarde. Coimbra, que foi capital desde a sua conquista até 1255, ano em que a universidade a capital muda para Lisboa, mas no mesmo século que perde o estatuto de capital do reino, ganha aquilo pelo qual ainda é famoso hoje, que é a sua universidade, 1290, sendo uma das universidades mais antigas da Europa. Coimbra vai receber também de Dom João III, filho de Dom Manuel I,
vai receber um palácio que era o Palácio do Rei, e o Palácio do Rei vai ser então transformado de Paço Real em Paço das Escolas. E ainda hoje é o centro principal, o polo principal da Universidade de Coimbra, que depois será munido de mais faculdades durante a época da ditadura, durante a época do Estado Novo. Vai ser destruída uma grande parte da Alta de Coimbra, vai ser arrasada, vários bairros vão ser destruídos, para dar então espaço aos novos edifícios da Universidade, coroando então a cidade universitária de Portugal. Coimbra é uma cidade fantástica, sobretudo pela sua universidade, sendo de destacar a visita àquela que é considerada Património Mundial pela Unesco, desde 2009, e vale a pena sobretudo pela Sala dos Capelos, pela Capela de São Miguel e a joia da coroa da Universidade, a Biblioteca Joanina, construída por Dom João V, um dos melhores exemplos de uma biblioteca barroca no mundo inteiro. Vale a pena visitar Coimbra e com certeza cá estaremos para vos acompanhar numa próxima visita. Obrigado, Francisco. Francisco é um querido, né? Então, o Francisco é o nosso guia predileto em Portugal, ele que acompanhou o Grand Tour Douro e em outras viagens que nós... quando a gente voltou do Marrocos também, a gente parou em Portugal e o Francisco foi nosso guia. E então ele nos apresenta Coimbra, e só recapitulando aqui, que eu falei que a independência de Portugal foi final do século XII, não, foi bem nos meados do século XII. 1143, Afonso Henriques autoproclama-se rei de Portugal, e em 1179, o Papa Alexandre III, através da bula papal, reconhece Portugal como país independente, vassalo da Igreja. Né? E no século seguinte, então, nós temos a construção aqui da universidade. Então, esse aqui é o paço da universidade, né? Os prédios modernos que ele foi construído, daí que o Francisco estava falando. A Igreja da Sé antiga, ali embaixo. A Igreja da Sé nova, que era a antiga igreja e convento dos jesuítas. Os azulejos fantásticos. E daí a gente começa a descer, então passa pela Sé Nova. Portugalidades, que adorei o nome dessa lojinha. Mercados, então essa Alfama, né, a Medina, né, a parte árabe de Coimbra, com suas ruelas que nos levam até a Cidade Baixa. E seguindo Coimbra. É em Coimbra também que nós temos a Quinta das Lágrimas, que é a história de Dom Pedro I de Portugal, na plena Idade Média, e sua amada Inês de Castro. Aqui, mais uma igreja com... aqui que está a tumba de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e de seu sucessor. Seguindo de Coimbra, em direção ao sul, chegamos em Óbidos, uma cidade medieval murada, um dos melhores exemplos de arquitetura feudal, com todos os elementos de muralha, de castelo no topo da cidade fortificada, de fosso, com seu casario branco. Eu gosto da palavra cênica ou fotogênica, né? Qualquer uma dessas representa muito bem Óbidos. E aí, Francisco, nos conta mais sobre Óbidos. Ora então, bem-vindos uma vez mais, desta vez para falarmos então de Óbidos, a aldeia medieval característica da arquitetura portuguesa medieval, com as suas casas brancas, as suas ruas de pedra também as suas muralhas antigas. Óbidos, apesar de ser uma cidade muralhada, é uma cidade que teve uma vida bastante pacífica, foi conquistada aos mouros por Dom Afonso Henriques, e depois dessa conquista, já no século XII,
após essa conquista, teve uma vida bastante pacífica, uma vida que isenta de grandes batalhas, pois todas as guerras que passaram pelo nosso território não passaram por Óbidos. Então, Óbidos ganha uma certa relevância, sobretudo quando ela é oferecida como dote de casamento por um dos nossos reis a uma das nossas rainhas. Ao oferecer a vila de Óbidos, a rainha então recolhia os impostos da população para ela, e com esse dinheiro que ela fazia, era também ela responsável por manter a cidade em condições. E é por isso uma cidade que foi sendo sempre oferecida às várias rainhas de Portugal e, portanto, teve sempre uma atenção muito especial pela mulher mais poderosa do rei. É uma vila que ainda hoje pode ser visitada com as suas traças habituais, pois em Óbidos é proibido por lei haver elementos modernos na decoração das casas, mesmo antenas parabólicas, todos os elementos modernos são abolidos, mantendo então a traça medieval da cidade. É uma cidade que nos deslumbra com a sua feira medieval, e, sem dúvida, que é uma cidade que merece ser visitada, passear pelas suas ruas, ver as suas lojas, ver as suas igrejas, ver as suas muitas livrarias, uma vez que é uma cidade conhecida como literária, fazendo vários festivais de leitura, de feiras de livros. E também é uma cidade que é famosa pela sua bebida, que é o licor de ginja, uma espécie de cereja mais pequena e mais amarga, mas que faz um licor bastante doce, que é servido de modo característico em Óbidos, colocando um copo de chocolate. Portanto, bebemos a ginginha e comemos o copo no final. Visitem a cidade, que é sem dúvida um marco do turismo em Portugal. Obrigado, Francisco. Então, bem-vindos lá. O Francisco foi nosso guia e o que eu acho mais importante sempre nos nossos Grand Tours, né, é a qualidade dos nossos guias, que proporcione essa imersão na história. Ele é formado em História, em Turismo e Literatura Portuguesa, né? Então, fazendo com que a gente se enriqueça muito ao longo do caminho. Óbidos, a minha cidade, uma das minhas cidades prediletas, eu fiz toda a muralha, né, caminhei em torno de toda a muralha, que proporcionou ter essas belas vistas da cidade, as torres defensivas do castelo, as torres das igrejas. Então, no seu conjunto e no seu detalhe, Óbidos é, com certeza, também tombada pela Unesco, é uma das cidades mais lindas de Portugal, a cidade das rainhas, então a cidade onde as rainhas recebiam como dote de casamento do soberano português. Aqui, na igreja, nós temos as pinturas da Josefa de Óbidos. Então, as pinturas sempre foi um trabalho masculino, e se era feminino, ele era anônimo, e essa é uma das primeiras pintoras que é reconhecida e tem seu nome registrado, Josefa de Óbidos. Inclusive, nós ficamos na pousada que leva esse nome. E o legal de se ficar numa cidade, pernoitar numa cidade histórica como Óbidos, é que 5, 6 da tarde, os visitantes do Day Tours vão embora e a gente ficou com a cidade só para nós. Eu, a Patrícia e eu não sei mais quem, fomos caminhar de noite, não tinha ninguém, assim, a gente se sentia, de fato, numa viagem no tempo. E para os bons recuerdos, souvenirs, né? Também tem, além dos licores que o Francisco nos falou, né, muito da artesania local. Seguindo em direção a Lisboa, nós chegamos em Mafra. Mafra foi o último, foi daqui de Mafra que, em 1808, o rei Dom João VI embarcou para o Brasil. Então, aqui era um palácio real e foi daqui, na frente dele, que tinha toda aquela confusão
de quem iria embarcar nas muitas naus fugindo da invasão, da conquista de Napoleão. Eu gostei muito de visitar o Palácio de Mafra, porque, além de ser um belíssimo palácio, né, a gente vê dentro, né, tem dentro toda a parte histórica bem preservada, tanto das habitações quanto da capela, né, da biblioteca, com aqueles pés direito altíssimos. Aqui é a Biblioteca de Mafra. A capela fantástica. E almoçamos em Ericeira, né? Nós aqui talvez não conheçamos, mas pergunto para os nossos filhos e netos que são ligados ao surf, esse aqui é o melhor pico de Portugal, um dos melhores da Europa, né? A onda de Ericeira. E aqui nós tivemos, então, um dos melhores festival de frutos do mar ever. Estava assim uma delícia. Seguimos para Sintra. Sintra é um parque nacional e a cidade dos castelos, o Castelo da Penha, o Castelo e Museu de Sintra. E seguindo para Lisboa. E aí, Francisco, nos fala sobre a tua Lisboa. Ora, bem-vindos então a Lisboa. Lisboa, que é uma cidade bastante antiga, uma cidade que tem as suas origens nos fenícios, o primeiro povo que sai do Mediterrâneo com coragem para começar a navegar no Atlântico naquela época. Estamos falando há mais de 3.500 anos atrás, e encontrando a foz do Rio Tejo, encontra ali as condições necessárias para se estabelecer. Depois dessa civilização fenícia, vamos ter várias outras civilizações que sempre tiveram esse contacto com os povos locais, como os gregos e os cartagineses, e é precisamente com os cartagineses e com a sua guerra contra o Império Romano que o Império Romano vai chegar até Portugal, conquistando aos cartagineses e aos povos locais, nomeadamente os mais famosos, os lusitanos. A partir daí será uma cidade ocupada pelo Império Romano, que cá deixará tanto do seu legado, né? Línguas, estradas, administração, tudo mais. Depois, entretanto, depois dos romanos, depois da queda do Império Romano, toda a Península Ibérica será ocupada por visigodos, por suevos, povos germânicos, e é depois da presença desses povos que vai chegar então o Império Árabe, chamados os mouros. Os mouros vão invadir Portugal e Espanha desde o sul, em 711, e vão ocupar toda a península, recomeçando então depois a reconquista cristã. É nessa altura que é fundado Portugal, em 1143, Lisboa vai ser conquistada em 1147. Nessa altura ainda não é capital, vai ser capital apenas em 1255, vai se desenvolver muito durante a época das grandes navegações portuguesas, com o dinheiro que vinha do Vasco da Gama, com as especiarias da Índia, que era a grande fonte de riqueza. Depois, mais tarde, no século XVIII, o ouro que vinha do Brasil, e entretanto as outras riquezas também, com o comércio com o Japão, com a China, com a África. E vai-se desenvolver muito, grandes monumentos vão ser construídos, desde o Mosteiro dos Jerónimos, à Torre de Belém, e também vários palácios reais. Essa cidade vai ser um pouco abalada, muito abalada, em 1755, por época do grande terremoto que destruiu 3/4 da cidade, matando 1/3 da população. Então, depois disso, a cidade foi reconstruída, ainda hoje sendo possível ver nas suas ruas uma grande diferença na cidade pré-terremoto e pós-terremoto, e mais recentemente é uma cidade que se tem vindo a modernizar bastante, sobretudo depois da grande Exposição Universal de 1998, feita em Lisboa para celebrar os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498. Hoje em dia, Lisboa é uma cidade com 500 mil de habitantes, uma cidade moderna e antiga ao mesmo tempo. Estamos ansiosos que regressem ou que venham visitá-la pela primeira vez. Valeu, Francisco. Vamos voltar sim, combinado. Então, aqui em Belém,
nós temos, numa das nossas viagens, depois, quando a gente voltou do Marrocos, a gente ficou num hotel aqui. Era ótimo, né? Porque estávamos entre a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. Então, sim, além de ficar na Avenida Liberdade, é legal para quem está voltando uma segunda, terceira, uma quarta vez para Portugal, para Lisboa, né? Fique nessa região aqui que eu gostei muito, tá? Então, aqui a gente vai mostrar para vocês a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, que é o Monumento dos Descobrimentos. Tem o Centro Cultural de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, e do lado os famosos pastéis de Belém. Então, aqui o Mosteiro dos Jerônimos, que é o maior exemplo, né, da iconografia manuelina, né? Então, os elementos decorativos da arte manuelina remetem às conquistas navais e à corte portuguesa, como a esfera armilar, conferida como divisa por Dom João II, ao seu primo e cunhado, o futuro rei Dom Manuel I, mais tarde interpretada como um sinal de um desígnio divino para o reinado de Dom Manuel. A Cruz de Portugal, ou Cruz da Ordem de Cristo, símbolo intrínseco a Portugal, usado nas velas das naus do Tempo dos Descobrimentos e no brasão de Tomar, cidade que foi sede da Ordem dos Templários e da sua sucessora, a Ordem de Cristo. Então, o Mosteiro de Jerônimos é esse, ele foi construído em 1502, ou iniciado em 1502, então toda a nossa riqueza do Brasil e das grandes navegações, das especiarias da Índia, como o Francisco falou, né, vai estar representado aqui no Mosteiro de Jerônimos, o apogeu, um período áureo português nas suas conquistas marítimas, né? A Torre de Belém, também nessa época, de 1514. Então, aqui nós estamos com a Torre de Belém, junto ao Tejo, protegia a entrada da cidade, e o monumento dos navegadores, né, com o infante Dom Henrique ali na frente, nos conduzindo Portugal, uma pequena nação na Península Ibérica, a ter um papel predominante nas conquistas dos mares, dos oceanos, e um grande império colonial, onde nós, o Brasil, tivemos o papel principal. Além disso, né, então, saindo aqui, eu tenho o Mosteiro dos Jerônimos. Vindo para cá tem o MAT, que é o Museu de Arte Moderna, que é maravilhoso. O LX Factory, que é uma antiga zona industrial, né, pavilhões que são revitalizados como restaurantes, cafés, que é muito legal. Museu Nacional de Arte Antiga. E aqui no centro da cidade, nós ficamos no Hotel Fonte Cruz, e eu vou levar vocês agora para o Museu dos Azulejos. Eu que sou encantado com azulejo, né? Então, este museu, ele mostra o melhor e o desenvolvimento desta arte ao longo dos séculos. Então, é bárbaro. Que nem eu estava comentando antes, adoro essa questão dos museus temáticos, né? Então, um museu dedicado à arte dos azulejos. E, terminando agora com Lisboa, o Mercado da Ribeira, quem não conhece, então, são vários pontos gastronômicos, né? Então, dos mais diferentes regiões de Portugal, ou temáticos em relação a um determinado produto. Muito legal, é uma experiência gastronômica bárbara, e o ambiente descontraído, adorei. E aqui nas margens do Douro, temos a Praça dos Restauradores.
E nosso jantar de despedida foi na Doca de Santo Amaro, com essa vista privilegiada do Tejo. Aqui no Rossio. E nesse luz de final de tarde, eu me despeço de Lisboa, me despeço do Grand Tour Douro, né, e já convido vocês para nossa próxima viagem fluvial, que vai ser no Reno na próxima semana. Então, relembrando, a Trip and Travel está de volta para atendimento presencial, além de nosso atendimento à distância, que vocês já estão acostumados, e dando algumas dicas para vocês. Então, agora, no final do mês, a gente vai fazer Então, ao longo deste mês, eu fui para o Ponto dos Ganchos, em Santa Catarina, e para o Cataratas, lá em Foz do Iguaçu, né, para sentir como é que está a experiência depois desses 7 meses de distanciamento social e movimentação recíproca. E está legal, seguindo os protocolos, e por isso a gente escolheu sempre nossos fornecedores dessa maneira. A gente está lançando esses 3 viagens de final do ano para a gente dar uma respirada. Então, as missões jesuíticas, em 23 a 27 de novembro, São Miguel, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, e também uma experiência com uma comunidade guarani. No meu aniversário, eu vou comemorar em Belo Horizonte, visitando tanto o Centro Histórico da capital mineira, quanto o Centro de Arte Contemporânea de Inhotim. E depois, de 7 a 10 de dezembro, os cânions de Fortaleza e Itambezinho, ficando no Eco Hotel em Cambará. Então, uma opção super adequada. Eu fiz também um test drive lá no dia 4 de outubro, no aniversário da Helena. A gente foi para o Aires de Patagônia, ali em Cambará. Então, um destino onde a gente fica ao ar livre, vamos estar naturalmente distanciados de todo mundo, porque o Eco Hotel é no meio do nada, não, no meio desses aparatos da serra. Então, uma pedida bem legal. Vocês podem teclar comigo aí que eu passo as informações. E no ano que vem nós temos os vinhos de altitude, lá em abril, percorrendo essa região de São Joaquim, que é muito legal. A nossa série continua, então, até 21 de dezembro, cruzeiro pelo Douro, o Reno, depois nós vamos para a Irlanda, a Escócia, terminamos com a China e o Japão. Imagino que todos vocês já estejam no meu grupo de divulgação no WhatsApp. Quem não estiver, me manda uma mensagem agora, pega o celular, digite aí esse número e diz, me coloque no grupo, que eu coloco vocês no grupo para receber tanto os convites quanto depois as gravações. A Carol pede desculpa que a gravação do Ródano ainda não entrou, mas já vai entrar amanhã do Ródano, que ela edita sempre os filmes para ficarem na qualidade superior ao que vocês estão vendo, porque o Zoom baixa a qualidade ao transmitir. E todos os episódios anteriores vocês podem conferir no nosso canal no YouTube, que é o Trip Travel Tour. Muitos de vocês já estão nos assistindo pelo YouTube nesse momento. Agradeço a companhia de todos e quero ver se vocês estão acordados. Está todo mundo acordado aí. Hoje foi, fechei com intervalo e fechei antes das 2 horas. Estou melhorando, né, Patrícia? Eu apoio essa ideia do intervalo. Acho que é boa, né? É boa, acho que... É legal. Obrigado aí, o Vitor. Não sei se o Vitor está aí. Mostra a tua cara, Vitor. Tá aí o... Estou vendo o Vitor. Vitor Alfredo. Oi, é Esther. Tudo bom, Esther? Olha, Esther Maduro. A Esther da França está aí. Libera o microfone aí, Esther. Não estou te ouvindo. Tomei um chazinho para ficar acordada. Está ouvindo agora?
Então, estamos ouvindo agora. Que horas são em Paris agora? Agora é 2 Já é quase 1 hora. Ah, é 1 da manhã. Quase 1 hora, estava olhando aqui. Tá bastante frio aqui, sabe? Agora de noite esfria bastante. Mas fiquei contente porque a gente está confinado aqui dentro de casa, não pode sair muito, né? Então, mata a saudade. Esther, então a segunda onda chegou e novamente voltou a fechar. Quão fechado está Paris? Olha, só estão abertos supermercados, farmácias, né? Óticas, parques, praticamente só aí. Algumas lojas para esporte. O resto do comércio está todo fechado. Nós estamos esperando dia 1º que o governo abra pelo menos as lojas, né? Porque o Natal as pessoas os comerciantes estão muito tristes. A Printemps está fechando, Fouchon fechou, várias lojas estão quebrando, estão fechando. Então, estamos nessa expectativa, né? Aqui é muito duro. Só para falar para você, semana passada eu fui no consulado brasileiro lá na Franklin Roosevelt, perto da Champs-Élysées, e a polícia me parou, me pediu papel, que tinha que saber onde que eu estava indo, porque a gente só pode sair 1 quilômetro de longe de casa. E senão a gente paga uma multa de 135 euros a primeira vez, e a segunda vez quase 1.500 euros. Então, é bastante complicado. Então, a gente obedece. Esther, e tem prazo, ela está a ser definido quando volta a abrandar? Não, dia 1º de dezembro, a gente acredita que ele vai abrir as lojas, né? Mas não restaurantes nem bares. As escolas estão funcionando, mas aqui, como é tudo público, né? A saúde, então os hospitais estão bastante cheios, então eles querem que as pessoas não se contaminem, né? Mas já está diminuindo um pouquinho, tá indo. Eles falam, algumas pessoas não acreditam, mas nos dados deles, mas está diminuindo um pouco. Então esperamos que o Natal seja mais alegre, assim, né? Que a gente possa ir nas lojas. Vai ser inaugurado as luzes da Champs-Élysées agora no final do mês, aquelas coisas que acontecem. Já tem algumas vitrines de Natal bonitas, né? Mas as galerias estão todas fechadas, né? Não tem as vitrines de Natal ainda. Então, vai ser um Natal um pouco diferente. Mas, bom, vamos ver, né? Esperamos que tudo isso passe, que a gente possa ver vocês aqui passeando, né? E a gente trabalhando. Enquanto isso, a gente fica se divertindo com o Beto no Mundo, vendo as lives, que isso traz bastante alegria, porque a gente fica muito sozinho aqui, né? O contato social não tem. Então, a gente tem um pouco do Brasil aqui em Paris, que é muito bom. E do Rio Grande do Sul. Obrigado. Então, adorei vê-los. A Esther é a nossa guia na França, uma gaúcha que mora lá há 30 anos e sempre com ênfase na parte dos museus, da arte, da cultura. Então, a gente sempre com ótimos parceiros para desbravar esse planeta maravilhoso que a gente tem e que está muito sofrido nesse momento. E vamos esperar que esteja melhor daqui a pouco. O ano que vem vai ser... Então, o Vitor está aí. Vitor, pode falar. Beijo para vocês. Obrigado, Esther. Vitor. Muito contente, muito satisfeito e muito contente em fazer parte desse grupo. E muito obrigado por todos os trabalhos que você tem feito. O Vitor é da área médica, é colega da Lenita, a Lenita Weimacher, que já fez vários Grand Tours. Ela acabou trazendo para o grupo muitos dos seus colegas da medicina, que estão em diferentes partes do Brasil e do mundo, né? E o Vitor é um deles, e eles se reúnem e me mandam feedbacks.
Beto, muita história, pouca imagem. Beto, não sei o quê. E eu vou ajustando e sou muito grato aí ao feedback construtivo de vocês. Então, o stop ali foi sugestão do Vitor e todo mundo aprovou aí. Parabéns, Vitor, e obrigado por contribuir. Beto, sabe que eu sou surfista, né? E Ericeira é uma reserva mundial de surf. O que significa isso? Tanto as praias são preservadas, quanto tem qualidade de vida para as pessoas. A ideia de uma área dessas é isso, é qualidade de vida agregado à preservação do ambiente. Então, Ericeira é um dos pontos mundiais, o primeiro da Europa que aconteceu isso. E qual que é a característica da onda de Ericeira? Não, a Ericeira é uma onda grande e longa, então o pessoal gosta de... É um dos principais pontos da Europa. É mais do que o Seguro e outros lugares, é um lugar de onda grande em Portugal. Tipo Nazaré? Chega a ser do tamanho de Nazaré? Não, eu ia te falar, Nazaré é big wave, né? É towing, e Ericeira é surf normal. Ah, tá. Obrigado. Isso. Pessoal, então, queria agradecer muito a presença de todos. Vamos ver se aqui no bate-papo tem alguma pergunta. Acho que não. Muito obrigado, adorei navegar com vocês e espero vocês no Reno, tá? Então, que bom! Deixem aguardando o Reno. Deixem separados os coletes salva-vidas, né? Põe no sol amanhã, que a gente vai utilizar de volta na próxima segunda-feira. Um abraço a todos, até segunda. Tchau. Tchau.